Bom dia, alunos da FATEP, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui em videoaula, continuando o nosso curso de seminário básico da FATEP, a matéria de Novo Testamento 2, e quero estudar junto com vocês o livro de Filemon. Vamos continuar usando a nossa apostila, a FATEP. Vamos estudar a página 9, a Epístola a Filemon. Filemon é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento. É das cartas que Paulo escreveu, é a mais curta. E por algum tempo, alguns consideravam meio estranho essa carta estar dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, dentro do cânon, como é chamado, né, o conjunto de livros do Novo Testamento. Mas no final das contas foi visto o conteúdo importante que essa carta tinha, apesar de ser uma carta pessoal. Como vocês podem ver na apostila, o assunto da carta é Paulo escrevendo a Filemon, um dos seus discípulos, fazendo um apelo em favor de Onésimo, um escravo fugitivo, mas que se converteu ao cristianismo. Onésimo era escravo de Filemon e Filemon residia em Colossos. Nós estudamos Colossenses na última aula presencial que tivemos. E Onésimo, esse escravo, aparentemente fugiu do seu senhor, fugiu de Filemon e acabou se encontrando com Paulo, acabou conhecendo Paulo, e ali, acompanhado por Paulo, Paulo converteu esse escravo a Cristo. Foi usado por Deus para converter esse escravo a Cristo. Então Onésimo acabou se tornando mais do que um escravo, mas se tornando um discípulo de Paulo e um discípulo do Senhor. No texto da carta, eu queria ler com vocês os versos 16 e 17, dizem assim: não já como um servo, mas acima de um servo, como irmão amado, especialmente para mim, Paulo que está falando, e quanto mais para ti, Filemon, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, esse escravo fugitivo, como a gente vê aí na apostila, quem era Onésimo? Um escravo fugitivo que de alguma maneira conheceu o Evangelho aceitando por intermédio de Paulo. Tinha tirado alguma propriedade do seu senhor, tinha furtado algo de Filemon, mas agora era útil para Paulo, e Paulo intercede. É uma carta que ela funciona como uma espécie de intercessão junto ao dono desse escravo, que era Filemon, para que este recebesse de volta Onésimo, não apenas como um escravo, perdoando a falha dele como escravo por ter furtado algo, mas também como um irmão em Cristo agora. É muito interessante porque a mensagem dessa carta é uma mensagem muito, muito atual hoje, porque ela trata da aceitação das pessoas. E infelizmente a gente ainda vive num meio, mesmo sendo cristãos, num meio em que há muito julgamento, às vezes, do que as pessoas fizeram antes delas aceitarem Jesus. Eu já ouvi muito, por exemplo, de pessoas que se convertem dentro da prisão, e pessoas aqui de fora que ficam sabendo que alguém se converteu dentro da prisão, falam: isso é história, essa pessoa está falando tá dizendo que agora é cristão só para se ver livre da cadeia, só para conseguir melhorias e conseguir sair mais cedo, voltando para cá, voltando para a sociedade, ela vai fazer tudo errado de novo.
Isso é muito sério, porque a gente não conhece o coração das pessoas, só quem conhece o coração é Deus. Então, não cabe a nós julgarmos. Lógico, há alguns que fazem isso, assim como também há falsos cristãos dentro das nossas igrejas, às vezes sentados do lado da gente nos cultos. Mas, aqui, Paulo está procurando levar a Filemon esse entendimento de que agora Onésimo não era mais um escravo, não podia mais ser, ainda era um escravo, mas não podia mais ser enxergado, visto como apenas um escravo, mas como um irmão em Cristo. E, portanto, o tratamento tinha que ser diferente. Como cristãos, a nossa marca é o amor. Jesus falou isso aos discípulos, que eles seriam conhecidos pelo amor. Está lá em João 13. Então agora Filemon, além de perdoar Onésimo como escravo, precisava amá-lo como um irmão. E por isso essa carta é tão atual. E infelizmente é difícil a gente às vezes ver pregações sobre Filemon, vermos estudos sobre essa carta, que é uma carta curta que às vezes passa batida no meio das outras. Muita gente talvez nem tenha lido Filemon, mas o assunto é muito sério, porque aqui Paulo está trazendo uma lição sobre perdão, algo que é muito difícil de ser feito. Afinal, realmente a gente só consegue perdoar por meio do Espírito Santo algumas ofensas que a gente recebe. Algumas coisas são fáceis, eu te perdoo, pisou no meu calo, eu te perdoo. Mas algumas coisas, só mesmo o Espírito Santo para agir em nós, agir no nosso interior e nos levar a perdoar alguém. Perdoarmos determinadas falhas, perdoarmos algo que foi feito contra nós. E talvez para Filemon fosse muito difícil perdoar a ofensa que esse servo havia feito, porque ele não apenas fugiu, mas fugiu com algo que lhe pertencia. Mas era necessário, porque agora eles eram igreja. Agora ambos, tanto Filemon como Onésimo, eram membros do corpo de Cristo. E uma mão não poderia ficar brigada com a outra mão. Uma mão não pode ficar brigada com o ouvido, com o pé, porque todos são parte do corpo e todos precisam andar juntos, crescer juntos e cuidar uns dos outros. Eu passei para vocês também aquele material complementar que a gente usa no nosso data show para vocês acompanharem. E essa carta, inclusive, a mensagem principal dela é essa: perdoe da mesma forma que você foi perdoado por Cristo, porque o Senhor nos perdoou. Quantas falhas a gente já fez para o Senhor? Quantas coisas erradas a gente já fez, mesmo depois de aceitarmos Jesus? Quantas vezes a gente pecou, e o pecado é uma ofensa a Deus? Quantos pecados ainda cometemos, na verdade? Mas o Senhor nos perdoou, e o Senhor ainda nos perdoa quando nós nos achegamos a Ele e confessamos as nossas falhas. Então, por que não podemos perdoar o nosso irmão? Infelizmente ainda vemos isso na igreja. Vemos irmãos que não falam com outros irmãos, que sentam em outra parte do culto, durante o culto, sentam em outra parte da igreja, um na frente, outro atrás, um numa fileira, outro na outra. Um sai por uma saída, outro sai pela outra para não se cruzarem. Ou um vai no culto da noite, o outro vai de manhã para não se encontrarem. Mas são o corpo de Cristo. Tomam ceia. E a ceia já diz, no texto clássico da ceia, diz que nós devemos nos examinar uns aos outros, antes de bebermos, porque se temos algo contra o irmão, nós precisamos ali consertar. Mas muitos carregam ainda mágoas, tristezas, rancores, que vão crescendo e vão se tornando verdadeiras raízes de amargura. Então essa carta tem muito para nos dizer. Voltando aos nossos slides, gostaria de ler um trecho. A carta de Filemon cita as mesmas pessoas mencionadas nas saudações finais da carta de Colossenses, o que leva a crer que ambas foram escritas na mesma época. Além disso, nela Paulo refere-se a Onésimo com o termo grego teknon, que significa filho, lá no verso 10.
o mesmo usado com Timóteo e Tito, demonstrando o apreço do apóstolo pelo irmão em Cristo e seu filho na fé. Então, Onésimo para Paulo era tão próximo, tão chegado quanto Tito e quanto Timóteo, dos quais nós vamos falar mais nos próximos vídeos. Mas era alguém muito querido para Paulo, e ainda assim Paulo estava disposto a enviá-lo para que retornasse para sua morada, para que consertasse a sua vida pessoal, o problema que ele tinha com Filemon, e assim tanto ele como Filemon pudessem caminhar livremente em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é lindo de ver, e algo que precisa ser feito dentro da igreja do Senhor. Então a gente vê como Onésimo era a transformação que aconteceu na vida de Onésimo. Onésimo era inútil para Filemon, um servo fujão, mas se tornou útil para Paulo à medida que se tornou seu discípulo e propagador da palavra também. E é interessante saber, como diz aqui na apostila da FATEP, que ele mais tarde, no ano 100 depois de Cristo, os registros da época dizem que ele se tornou bispo, ou seja, pastor da igreja de Éfeso, que era uma das maiores cidades da Ásia na época. Filemon, ele era um servo, Onésimo era um servo de Filemon e se tornou servo do Senhor, um servo do Evangelho, da pregação do Evangelho. Onésimo era escravo de Filemon e se tornou irmão de Filemon, irmão em Cristo. E ele era devedor a Filemon devido àquilo que ele teria furtado. Isso está mais claro nos versos 18 e 19, que dizem assim: e se ele, Onésimo, te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, Paulo diz. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Então Paulo se oferece para restituir aquilo que Onésimo tenha causado de prejuízo. Então ele era devedor de Filemon e agora ele era perdoado por Filemon. Ele viria a caminhar junto com Filemon e até acrescentar algo de Deus para a vida de Filemon. Isso é muito bonito. E é algo que a gente precisa trazer mais para o nosso convívio como igreja. O amor, o perdão, a aceitação e andarmos unidos, porque é isso que o Senhor espera da sua igreja, como diz o texto lá em João 17, quando Jesus ele ora para o Pai, ele pede, o que ele pede para nós, aqueles que viriam a crer? Que fôssemos um e andássemos na mesma visão. Essa é a mensagem da carta de Filemon. Espero que tenha edificado vocês e sirva para abençoar a vida de vocês, esse entendimento. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos mais para frente para os próximos vídeos. Continuemos juntos, amém? Deus abençoe e até mais.